Boa noite para todos. Quando nós nos referimos a Deus como sendo o Criador de todas as coisas, quando nós nos referimos a Deus como sendo o Criador do universo, é muito comum que a gente nessa hora evoque para lembrar Deus como Criador a figura do Criador do universo, dos astros, da harmonia do cosmos, dos planetas e das estrelas, da imensidão das galáxias, da majestade do universo infinito. E nós então, contemplando esta beleza de criação, dizemos verdadeiramente o autor desta obra é inigualável. Mas outros de nós podem considerar Deus como sendo o Criador, interpretando outros fenômenos que a natureza tem, quando, ao invés de observarmos o macrocosmos, a gente mergulha no microcosmos e vai para a intimidade da matéria e começa a investigar as coisas que acontecem na intimidade da vida orgânica ou da própria vida inorgânica. A majestade do surgimento da vida, em que uma única célula masculina e uma única célula feminina se junta, se multiplica, se divide e se subdivide e vai gerar rim, pulmão, coração, pele, ossos e forma um ser parecido com os dois que lhe deram origem, com características genéticas assemelhadas, a ponto de ser possível perceber a semelhança física entre o ser gerador e o ser gerado. A majestade do funcionamento do organismo, não só humano, como de todos os seres da natureza, são mais um sinal da grandiosidade desse Criador. Por isso, frequentemente, quando a gente trata a questão do Criador, nós temos uma tendência muito grande de procurar encontrar esse Criador nessa natureza maravilhosa, nesse macrocosmos ou nesse microcosmos. Mas raramente nós nos referimos a Deus como Criador, observando uma outra criação que Ele também fez. Uma ideia que Ele teve que foi genial, que foi a criação da família. A família foi uma ideia fantástica do Criador. E nem sempre a gente coloca isso na condição do Criador. Quando se diz isso, as pessoas podem até dizer, não, mas a família é uma criação humana, porque isso é um conceito humano, o ser humano é que inventou isso. Nem tanto. Porque nós poderíamos nascer que nem a ameba, se multiplicar de um só. Igual a ameba que se divide e faz duas, a gente podia também, de repente, ser hermafrodita. Aí, tinha o menino ou a menina. Pronto, é uma beleza, eu não precisava de ninguém. Mas o que fez Deus? Tornou a nossa natureza tão singular, não só a nossa, mas dos outros seres organizados, em que a gente tem uma célula específica que só tem metade da informação, que tem que juntar com uma outra pessoa para dar a outra metade, para fazer um ser inteiro. E aí você gesta aquela pessoinha dentro da própria mãe. Depois que aquela pessoinha nasce, a pessoinha é completamente dependente dos pais, diferente dos outros seres da criação, que têm muito mais facilidade de se desenvolver após o parto. Isso fortalece os laços, isso estreita os vínculos, isso faz com que a gente tenha um período de convivência muito maior, porque pela natureza da própria estrutura orgânica que nós temos, há uma dependência muito grande dos filhos em relação aos pais, por conta desse processo todo ao qual nós estamos submetidos. E conforme aquilo que a gente consegue colher dentro da literatura espírita, dentro das obras espíritas, a nossa relação não é uma relação fortuita que a gente tem e passa. Não existem, ao contrário disso, vínculos que são vínculos duradouros. É lógico que nós encontramos situações em que a mãe engravida de uma pessoa até que ela não sabe nem quem foi.
e aí ela vai cuidar daquela criança sozinha. Existem situações em que de repente a mãe abandona e o filho é criado por outra pessoa. Também é verdadeiro. Mas independente de quem tenha ficado para criar a criança, nós temos aí um vínculo, que é o vínculo de família. Por quê? Porque a família, na verdade, ela pode ser de duas naturezas. Nós temos a chamada família biológica, que é também chamada de família material, pela doutrina espírita, e temos uma segunda família, que não é a biológica necessariamente, que é a família espiritual. Isso não quer dizer que a família biológica não tenha pessoas da família espiritual, mas eu posso ter pessoas da família biológica que não façam parte da minha família espiritual. Qual é o conceito que o Espiritismo quer trazer com isso? O conceito que o Espiritismo quer trazer é que quando alguém nasce fruto de outro alguém, surgiu um filho fruto de um casal, então o mais esperado, assim, digamos, a condição mais normal, dizer, mais típica, é a relação entre esses elementos para a formação de um núcleo familiar. Mas quando isso não acontece, e que outros seres se agregam para fazer o papel da figura paterna e da figura materna, nós temos nessas figuras que exercem esse papel, a figura de família. Pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser o tio, pode ser uma madrinha, um padrinho, sei lá quem, mas aí são aqueles que vão fazer, às vezes, da chamada família biológica. Por quê? Porque na espécie humana, ninguém se cria sozinho. Não se cria. Nós não somos tartaruga. Tartaruguinha nasce e vai embora no rumo da água. Não sabe nem quem é a mãe. No caso do ser humano, não dá. Nós temos uma dependência de alguém que realize esse processo de cuidado conosco, que tanto pode ser da família biológica ou não. A nossa família biológica, ela pode ter elementos que sejam da minha família puramente material, que seria isso, pessoas que têm laço de sangue comigo, mas elas não têm um vínculo estreito espiritual que diga, essa pessoa ela é afim comigo, ela não está relacionada com a minha questão espiritual. Acontece isso quando, por exemplo, você tem até famílias em que os irmãos se crescem e eles até pegam caminhos distintos e quando se veem depois de adultos, eles não apresentam grandes vínculos, não têm grandes laços estreitos, ao contrário de outros grupos familiares aonde as pessoas depois de adulto, ainda que tomem caminhos distintos, quando se reencontram o laço é extremamente forte, provando a questão do vínculo espiritual que existe entre as pessoas. Então, na família biológica, eu posso ter elementos que sejam puramente do aspecto material e posso ter outros indivíduos que fazem parte da minha família chamada espiritual, que é a família que está ligada a mim espiritualmente, que tem um ascendente espiritual nas suas relações. Daquilo que a gente esteve conversando na semana passada, nós estávamos mapeando esses laços que existem entre os espíritos, as vinculações espirituais que existem entre os indivíduos, em que nós vimos que para cada um de nós, podem ser gerados 3 tipos de laços afetivos. Nós possuímos pessoas que estão relacionadas a nós e que são laços, por exemplo, de afinidade, que são companheiros dos quais eu me sinto prazerosamente acompanhado quando estou com eles. Esses laços de afinidade nascem de outras existências. O que podem ser esses indivíduos? Podem ser espíritos que nos amam, que são os nossos mentores, os nossos espíritos benfeitores, que estão ligados a nós, e eu posso também sentir afinidade por outro tipo de espíritos, que são
os nossos afins. São aqueles que gostam de nós, nós gostamos deles, mas nem tudo aquilo que eles gostam é o bem. Mas a gente gosta deles, eles gostam de nós. São os afins. Mas a nossa afinidade não é uma afinidade lá muito positiva. O presumível nessa história é que, com o progredir desses espíritos, ou os dois que são afins caminham juntos e perdura esse processo de afinidade, ou um avança primeiro do que o outro e nesse avançar pode, ou o que avança mais, puxar o outro e trazer, ou pode ser que aquele que avança muito acaba perdendo a identidade e larga o outro, desatrela do outro, porque não consegue mais resgatar o companheiro e fica para trás, porque esse que está mais atrás desiste de caminhar com ele, então ele acaba ficando. Esse insiste, não consegue, vai gerar afinidade com outros e esse vai continuar na faixa vibratória que está. Então, nós desenvolvemos essas afinidades que nascem, na verdade, de outras existências. Como a gente viu na última terça-feira, nasce das relações anteriores, pré-reencarnatórias que nós tivemos em outras eras em que a gente desenvolve essa afinidade. E temos um outro tipo de laço, que são os laços de desafeto, que são formados por pessoas que estão vinculadas a nós em função de um passado, sejam eles os nossos algozes, aqueles a quem nós ofendemos e que agora estão próximos de nós, ou seja, as nossas vítimas, que agora estão próximas de nós. E eu posso ter um terceiro elemento que vem até mim, que é o indivíduo que vem pela natureza das provas. Ele não é do meu passado, não é minha vítima e não é meu algoz. Ele não é meu mentor e nem é um espírito afim do ontem. Ele é alguém que, pela natureza das provas que eu vim para passar com ele, está próximo de mim. Mas esse indivíduo, ele não me conhece anteriormente. Eu não tenho vínculo com ele. Ele vai surgir num certo instante da minha relação. Então, neste cenário é que a gente compõe os nossos grupos familiares. Não é? Aqui nós temos os espíritos mentores e os espíritos familiares, como sendo espíritos afins. Ou esses espíritos que são afins como parceiros, né? São nossos cúmplices nas nossas coisas. Nós nos gostamos, mas o que a gente faz não é lá muito positivo, mas tem uma afinidade comigo. A tendência nossa, quando a gente reencarna, é compor uma equipe familiar que vai ter ingredientes de diferentes matizes. Se, por exemplo, eu sou alguém que tenho uma existência marcada pela violência, eu sou arbitrário, eu fiz muita barbaridade, eu fui um déspota, eu tive poder e pelo poder que eu tive eu oprimi, eu humilhei, eu destruí famílias, eu acabei com pessoas com o poder que eu tinha, é razoável que o número de vítimas que eu tenha seja muito grande. E essas vítimas circulem a minha vida. Este circular, o gravitar das vítimas em redor da minha mente, vai depender do vínculo que eu mantenho com elas. Porque as vítimas, elas gravitam em torno do algoz, quando o algoz tem o traço que chama essas vítimas. Nem todo aquele que é algoz, obrigatoriamente vai encontrar com as suas vítimas. Isso não é uma necessidade. Eu posso ser uma pessoa má, que faço mal a alguém, mas a minha vítima me perdoa. Então ela segue e eu fico com a culpa, que a culpa ela é minha. Vou encontrar outras pessoas, pela natureza das provas, que vai me fazer caminhar no que eu estou vivenciando. Vou dar só um exemplo. Digamos que eu seja casado com uma mulher e eu sou aquele marido que acorda de manhã cedo, não é? Vai levar o café dela na cama,
E aí ele, tadinho, ganha menos do que ela, mas junta aquele dinheirinho e vai na feira para comprar comida, que ele vai fazer durante o almoço, porque ela sai para trabalhar. E ela chega em casa na hora do almoço só para exigir o almoço já feito, exigir a roupa dela lavada, exigir as coisas tudo no lugar. E ele, coitadinho, fica ali arrumando as coisas na casa, leva a criança na escola, passa, lava, faz tudo, ganha pouquinho porque ganha menos que ele, mas ele é violento, ele é agressivo, ela é agressiva, né? Aí ela vem, ela bebe, chega em casa, bate nele, né? Ela bate nele. E o pobrezinho cuida e ela agride, né? Aí desencarna, o grupo desencarna. Aí, ele foi mal para ela, ele deve para ela, vai nascer com ele de novo, não é possível. Coitada da mulher, né? Coitado no caso dele, né? Coitado dele, que já tinha que passar, lavar, cozinhar, apanhava, né? E ela que chegava bêbada em casa batia nele, e no final, como ela deve para ele, no caso é ela que deve para ele, ela deve, vai nascer os dois juntinhos. Já pensou? Coitado dele. Vai aturar aquela mulher de novo, lá vai bater de novo nele. Então nada obriga que necessariamente quando eu tenho um algoz, esse algoz obrigatoriamente vai ter que reencontrar sua vítima, inexoravelmente. Não. Nada obriga que esta pessoa, no caso esse marido coitadinho e essa mulher violenta, tenham que se encontrar no futuro. Isso pode acontecer. E pode não acontecer. Qual é, segundo a doutrina espírita, o elemento chave que determina se eles se encontram ou não? Perdão. A mágoa. O que faz é se existir vínculo. Se houver um vínculo entre essas duas criaturas, eles têm a tendência de se encontrar. Se, por exemplo, ele age, ele não fazia nada, ela, vocês estão até me confundindo. Eu dei um exemplo difícil. Poxa, que vez que eu levantava a moral dos homens em 2007. Então, se de repente aquele que é o algoz, aquele que age, que oprime, ele faz com que este sofra. Aí esse que sofre, se diz assim, se eu pesasse 20 quilos a mais, eu matava. Mas eu não consigo lutar, porque a mulher que ele casou era aquela mulher forte, musculosa, né? Bem musculosa. Bem musculosa. E ele, coitadinho, franzino, 1,50 m, cheio de varizes nas pernas. Aí como é que ele vai lutar com uma mulher assim? Aí ele não, mas se eu pudesse, então, se Deus me desse. Então aí fica naquele sonho, se eu fosse um pouquinho mais, eu batia nela e tal. Mas, se por exemplo, aquele que é a vítima nutre esses sentimentos de desamor, de vingança, de ódio, de mágoa, de não perdão, gera-se um vínculo. Porque existe um apelo da alma. Olha, isso aqui é sério. Quando Jesus dizia que a gente tem que perdoar os inimigos, não é porque é bonito, é porque é uma necessidade para a felicidade do homem. É uma necessidade. Aí eu não perdoo. Quando eu não perdoo, eu fico lembrando do outro. Desgraçado, fez isso. Miserável. Tomara que não esteja bem. Tomara que morra. Né? Tem esse negócio, fica se pensando. E tem uma coisa assim nessa área que eu acho bem interessante. Toda vez que eu converso assim com uma mulher que passa por isso, elas costumam dizer assim: Deus queira que ele volte com uma canequinha na mão. É com uma canequinha assim, vem com uma canequinha, mas você com a canequinha bater na porta da minha casa. Mas o desejo, na verdade, de que o outro não esteja bem, emite um pensamento para buscar a pessoa. Tomara, desgraçado que ele fez. Então esse pensamento que evoca o outro é um laço que se cria. O perdão é a ruptura disso. Então quando eu, vítima,
fico magoado e fico querendo o mal do outro, eu estabeleço um canal entre nós dois. E esse canal, que é o canal da mágoa, é um possível, não é uma determinação, mas é um possível indicativo de quem poderá estar perto de mim na próxima existência. Não necessariamente na condição de marido ou de esposa. Pode dizer como filho, para você torcer a orelhinha dele, né? Esse menino, esse vai... Porque aqui a relação vai atrair essa entidade para a equipe doméstica. Portanto, a mágoa, ela pode ser o elemento que vai trazer esse sujeito de volta para a convivência com a vítima. E o que pode acontecer ao contrário? Vamos dizer que, no caso, eu não sou a vítima, eu sou o algoz. Eu sou o algoz, eu sou o opressor agora. Eu é que oprimo, eu que faço. Quando eu sou o opressor, não necessariamente a minha vítima vai ter que estar comigo. Porque senão ele diz, eu tô louco para que fulano reencarne perto de mim. Então eu vou aprontar uma com ele que é para ele nascer perto de mim, né? Uma boa, seria uma ideia interessante, né? Por exemplo, o Gandhi morreu assassinado, levou um tiro. Quando o Gandhi levou o tiro, aí pronto. Agora o sujeito que matou o Gandhi está empalado, porque vai ter que reencarnar com o irmão do Gandhi. Ele matou o Gandhi, vai fazer parte da equipe dele? Não. Porque se o Gandhi como vítima tiver perdoado o seu algoz, não cria esse vínculo. Então não há a necessidade da relação, porque não houve a mágoa. A mesma coisa acontece com a vítima. Se eu sou o algoz e o outro é a vítima, nada obriga que a vítima esteja vinculada necessariamente às condições que nós estamos falando. E já que estamos falando de Gandhi, vou dar um exemplo do que aconteceu uma vez com ele. Contam os historiadores que uma vez Gandhi estava numa cidade e aí entrou um pai enfurecido com uma espada na mão. E o pai diz para o Gandhi o seguinte: eu estou cheio de ódio, eu estou cheio de ódio. O que foi que houve? Eu sou hindu, e os muçulmanos mataram meu filho, e agora eu vou resolver esse problema. E o Gandhi pergunta: como você vai resolver isso? Eu vou matar todos os muçulmanos. Eu estou cheio de ódio, vou matar todos eles, aí eu resolvo isso. Então na cabeça dele, se mataram o filho dele, como é que ele resolve? Eu tenho que matar todos, que se eu matar todos os muçulmanos, eu resolvo o problema. E o Gandhi, com a visão espiritual dele, diz para o cara: não, se você fizer isso, você não resolve o problema, que é lógico, porque se eu for matar os outros com ódio, eu vou criar vínculos de ódio e evidentemente a história vai continuar. E o rapaz com a espada na mão pergunta: então como é que eu resolvo? E o Gandhi diz para ele: adote uma criança muçulmana. Não bastava adotar uma criança, teria que ser uma criança muçulmana, que era para ele poder trazer para dentro do lar dele o inimigo. Aí ele trabalharia aquilo. Aí ele resolveria, mas dói, mas resolveria. Na visão da doutrina espírita, portanto, para resolver as coisas, nós precisaremos tomar algumas atitudes que podem não ser aquelas que seriam as mais imediatas para nós. Então, a gente resolve dessa maneira. Só que quando a gente toma essa decisão, ao invés de resolver, nós estaremos aumentando o problema, complicando. Por quê? Porque estamos querendo enxergar o homem como se o homem fosse isso, como se o homem fosse um pontinho apenas. Essa é a visão material da vida. Mas quem enxerga o homem por esta visão, enxerga a visão material que ele tem e enxerga também a visão espiritual. Eu estou vendo um desdobramento que quem vê de frente não enxerga. Mas eu não estou só de lado enxergando o objeto. Eu estou enxergando as duas faces. A face material, que é importante, e a face espiritual também. Estou vendo a peça como um todo. E quem vê a peça como um todo faz uma apreciação diferente do que aquele que só enxerga a única face, que é a face material. Se realmente a face que o homem tivesse fosse unicamente a material, se nós não tivéssemos nada de espiritual, se nós fôssemos realmente só carne, poderia até justificar determinados comportamentos. Mas quando a gente toma ciência da realidade espiritual que nós temos,
os conceitos têm que ser mudados. Por quê? Porque se a gente, sabendo do espiritual, age de maneira idêntica de quem não sabe, esse sinal de conhecimento é vão. Porque se eu tenho uma atitude que é exatamente igual de quem não sabe, aquilo que eu sei não tem valor nenhum. Então não tem valor o que eu sei. Porque não me move a tomar nenhuma atitude diferente em função do conhecimento que eu possuo. O conhecimento só passa a ter sentido quando o meu saber determina uma atitude diferente da minha parte. Aí é que ele fez sentido. Senão ele não fez sentido nenhum. Daí que, na nossa relação com esses indivíduos, na formação do nosso grupo familiar, nós não teremos obrigatoriamente o encontro necessário com os nossos algozes e com as nossas vítimas. Eu não vou necessariamente encontrar com quem me fez o mal, e nem vou encontrar necessariamente com quem eu fiz mal, a quem eu fiz mal. Não. O que vai determinar se eu encontro ou não é o vínculo que possa ter se criado entre aqueles que estão envolvidos numa trama. Eu vou trazer o conceito para mais perto, para ficar mais claro. Uma prostituta tem durante a sua vida diversos clientes. Diversos clientes. Se ela tiver que se reabilitar com cada um com o qual ela se envolveu sexualmente, ela vai passar aí um catupilhão de anos para se resolver, porque ela teve vários clientes. Mas entre os vários clientes que ela teve, há uns que são especiais. A quem ela amou, ou que a amaram, que houve um vínculo, que foi aquela coisa amada, que não foi simplesmente profissional. Aquilo ali criou um laço. Com esses que o laço foi criado, é razoável que essa companheira, no futuro, possa vir a encontrar com esses aqui, que têm uma relação de afeto, uma relação que criou laços entre ela e eles. E os outros? Os outros 1000 que não criaram, então não gerou culpa? Nos outros 1000, a relação não está nela com o outro, está nela pela mesma. Está na questão dela se resolver enquanto valorização de si própria, está enquanto ela se entender o que de fato ela quer da vida, está nela com ela, está nela conseguir fechar as comportas da alma dela. Esses não precisam ser as mesmas pessoas, mas ela certamente irá encontrar provas que irão induzi-las a viver circunstâncias assemelhadas, com outras pessoas, em outros cenários, em outras circunstâncias. E aí ocorre uma coisa que escapa ao nosso entendimento. A lei, no caso aqui, Deus, se encarrega de conspirar para que se favoreçam circunstâncias que reestabeleçam no futuro cenários assemelhados àqueles que vivemos no passado e que eles se reconstroem para o exercício da prova novamente. Disso a lei se encarrega. É por isso que a sabedoria de Deus é grandiosa, porque na medida em que a gente vai convivendo, a nossa maneira de ser vai escrevendo caminhos que vão nos levando a determinadas experiências que são experiências assemelhadas àquelas que nós tivemos no ontem e que a gente, quando se dá conta, estamos no mesmo cenário. Gente, estou no mesmo cenário de novo. Eu criei de novo a mesma ambiência que estava no passado. Em função do quê? Do meu exercício de vida. Em função da minha maneira de ser, eu reconstruí na nova existência corporal uma ambiência psicológica muito parecida com a outra. Embora os espíritos que estejam comigo agora, nem eu conheça do passado, mas a natureza da prova é uma natureza semelhante. Não sei se me faço claro no que eu quero dizer. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. A pessoa, ela tinha um problema na área da maternidade. Dificuldade de aceitar-se mãe, e por isso, quando apareceu a circunstância da maternidade, ela fez uma opção por interromper essa gestação. Ela interrompeu. Não, eu não quero ser mãe, ela foi e interrompeu a gestação. Interrompeu, passou, e aí foi, depois casou e tal, viveu a vida. Mas aquilo ficou mal resolvido. Aquela questão ficou pendente, uma pedrinha no sapato.
Numa próxima existência, aqueles espíritos que estavam envolvidos na primeira trama podem até nem estar mais, seguiram seus caminhos. De repente, a criança que ela interrompeu passou a ser o filho que nasceu mais à frente, portanto, desfez aquele ódio que poderia existir. O companheiro que estava com ela foi o que casou, é o parceiro. Numa próxima existência, essa dificuldade da maternidade, ela pode vir a voltar. Se a mulher não resolveu a maternidade ao longo da vida, se no exercício da maternidade ela não se resolveu e não sublimou o sentimento da maternidade, aquela questão ficou em aberto. Pode ser que não, pode ser que ela tenha cometido esse ato lá na adolescência, mas a vivência da maternidade foi tão significativa que o processo educacional se completou na própria existência. Então aquilo não é mais uma carência da alma, mas pode ser que tenha ficado em aberto. Se ficou em aberto, é provável que, numa próxima existência, outras pessoas, outras circunstâncias, outros espíritos, outro ambiente se configure e quando ela se perceber, está grávida de novo. No mesmo momento. Aí ela vai retornar, aquele caso que ficou em aberto, retorna. Para ver que decisão você toma agora. Nesse particular, a Joana de Ângeles, ela é muito interessante no que ela fala, porque ela diz o seguinte, que Deus é tão extraordinário, que quando o espírito comete um delito e cai, comete uma falta e tropeça e cai, o que faz Deus? Toma o espírito e retorna para que ele repita a prova, para que ele consiga sair bem. Só que diz Joana de Ângeles, só que ele não volta a pessoa para o momento da queda, porque se ele pegar a pessoa que caiu e voltar para o momento da queda, a pessoa certamente vai cair de novo, porque se ela voltar para o momento da queda, ela cai. O que faz ele? Volta a pessoa para o momento anterior à queda e reconstrói uma história de novo. Reconstrói, com outra família, com outro ambiente, com outro isso, outros recursos, para que quando a prova reapareça, você esteja agora mais aparelhado para tomar uma decisão melhor. Aí você toma a decisão melhor. Ou toma a mesma decisão e aí volta para o cenário para se reconstruir até que você consiga passar. E aí, esse nosso reencontro com as pessoas está dentro do cenário da lei no sentido do nosso próprio progresso. Por que dizemos isso? Porque dizem os Espíritos que todos nós caminhamos na direção da felicidade. Que nós caminhamos na direção de sermos almas puras, sublimadas, espíritos luminosos, na presença de Deus, na convivência com o Criador. Ora, se o Criador é o pleno bem, o puro bem, seu amor em excelência, como é que eu poderei viver na plenitude do gozo da presença do meu Criador, que é o puro bem, se em mim existir resíduos do mal? Eu não me sinto bem. Não são os espíritos que nos excluem, mas nós, por nós mesmos, é que não nos sentimos à vontade quando carregamos determinados conflitos de comportamento. E isso impulsiona o espírito lá no mundo espiritual a dizer: eu preciso resolver isso. Aqui, com a visão humana que nós temos, nós dizemos: eu não quero ver ele nem pintado. Quero que ele morra e se desintegre. Não é? Eu não quero nunca mais ver essa pessoa. Porque na dimensão humana que eu estou, felicidade para mim é não encontrar o sujeito mais. Desencarnados, a nossa visão modifica. E eu começo a dizer: fulano é uma pessoa difícil, mas eu não consigo caminhar se eu não resolver isso. Eu não consigo. Não dá para andar, não dá para eu conseguir ser feliz com isso amarrado lá atrás. E daí eu sinto a necessidade imperiosa de resolver o meu conflito pessoal, o meu drama de desamor. E aí eu vou resolver o meu drama de desamor com a necessidade de desenrolar isso que ficou empacado na minha alma. Que pode ser com a mesma pessoa do ontem, na condição de algoz ou na condição de vítima, ou nem o algoz, nem a vítima, mas uma outra personagem com o mesmo estilo de personalidade que vai fazer às vezes porque esses elementos específicos do meu passado podem
não estar em condições de me acompanhar na prova que eu vou atravessar. O meu algoz pode ter evoluído e caminhado na direção de não precisar vir junto comigo que estou cheio de mágoa, ou ele já está reencarnado em outro lugar, ou não lhe foi dada a concessão de reencarnar. Digo, não, eu odeio demais ele e eu preciso reencarnar perto dele. Não vai dar, porque ele já está reencarnado lá na Mongólia. Não dá. Aí você vai ficar sem ele. Mas eu posso mandar um outro parecido. Aí vem um do mesmo naipe, parecidinho, para você dar uma trabalhada. Que é... As duas coisas. Quando nós estamos fazendo o trabalho de planejamento espiritual, isso é, digamos assim, conversado e discutido. Quanto mais evoluído o espírito, maior é a interação dele na decisão desses fenômenos. Quando ele é bem lá embaixo, os mentores é que dizem, melhor para você é reencarnar com ele. Então, bom para você é ele. E para você o bom é ele ali. Então, nessa hora, a gente decide pouco e eles decidem mais. À medida que você vai evoluindo, as decisões passam mais por conta da nossa vontade. Reencarnou. Estamos reencarnados. E você disse, eu quero reencarnar, que eu quero casar com fulano, que foi o meu marido, mas ele era um cara complicado, mas eu preciso dele. Quando chegar lá pelos 18 anos, você vai para a festa. 18 está muito novo, está muito cedo. Lá pelos 25 anos. Já está muito tarde, baixa um pouquinho mais. Aí você vai lá, sei lá para onde, não faço a menor ideia de onde você vai, e aí você dá de cara com o sujeito. E o cara mexe com você. Mas não era o mesmo jeito que você tinha raiva dele? É. Mas ele tem um magnetismo que atrai você. É aquele negócio assim meio confuso. Gosta, mas se pudesse cortar a banda podre dele e tirar fora, era excelente. Mas ele vem junto, o osso com o filé. Aí você tem que, para ficar com o cara, tem que ver a parte podre e a parte boa. Não tem jeito de separar. Mas o bom seria se tirar. E quando eu vejo a pessoa que está numa outra roupagem, num outro corpo, aí eu sinto aquela atração pelo outro que é da minha história emocional. Digo, nossa, aquela pessoa é interessante. Aí nessa hora o que vale é o magnetismo. Aí a lei vai se encarregar de trazer as pessoas para o mesmo ambiente. É a parte em que Deus conspira. É a parte na qual, quando a gente se dá conta, você já encontrou com a pessoa. Não sei como foi, quando eu vi já estava casado, né? Não sei nem como foi. Quando eu vi, quem é que sabe me explicar como veio bater em Porto Velho? Quando viu, não sei. Quando viu, eu estava aqui. Deu uma vontade assim, aí eu disse, eu vou e eu fui. E quando eu vi, eu vim. Quando se descobriu, eu já tinha até feito a mudança. E o povo disse, mas como você vai? Tu entra nesse lugar, você não sabe, não, mas eu vou. E veio. Então muitos de nós viemos em função dessas conspirações que acontecem em termos espirituais. E aí que a escolha desses parceiros, no caso falando aqui de marido e mulher, elas se dão antes e depois quando você reencontra, aí é aquele choque energético que vai trazer. No caso de filho não, porque você já escolhe lá, e aí quando você vê, os filhos começam a renascer no lar em função disso. E aí o que a gente vai ter dentro de casa? Nós iremos ter laços, tanto esses que são os laços de desafetos, como laços de afeto, como aqueles que nascem pela natureza das provas. Lembrando daquele aspecto que nós conversamos na terça-feira passada, que quando, por exemplo, eu tenho uma vítima, aqui eu tenho a minha vítima. Não, eu sou a vítima. Eu sou a vítima e aqui é o meu algoz. Se eu tenho ódio dele, a tendência é que eu esteja vinculado a ele. E a gente vai acabar renascendo até junto. Se eu fizer um esforço para não manter esse vínculo de ódio, lutar para perdoar e tudo mais, o vínculo se desfaz. E eu seguirei o meu caminho com as provas que eu achar conveniente, porque estou liberado da mágoa, eu não preciso reencontrar com ninguém nessa faixa vibratória, porque eu me resolvi.
E ele, se não se resolveu, vai se resolver lá pela natureza das provas com outro alguém, que vai resolver o caso dele lá, mas não mais comigo, vai resolver com outros. Você tem, por exemplo, um ditador que matou inúmeras pessoas, os que o houverem perdoado não estarão vinculados a ele. Os que não tiverem perdoado continuarão na condição de obsessor, vão acompanhar, poderão até reencarnar como filhos ou não. E aí que esses laços, eles não se montam em função da não mágoa. E, consequentemente, o algoz vai seguir o caminho dele com as pessoas que ele achar conveniente, e eu, como não tenho a mágoa, vou seguir o meu caminho que eu achar conveniente. E aí vem a grande coisa, que é aquilo que a gente comentou terça-feira, que entre as opções que existe da vítima, quando ela perdoa, é passar a ter um olhar diferente sobre o agressor. E olhar para ele com desejo de auxílio. E dizer, fulano não é tão mal quanto parece. Ele é apenas um não entendido, coitado. Vamos ver aqui, porta-voz, a criança, como é que fica essa espiritualidade? Quem? A criança. No caso que você está comentando do aborto, nós temos duas vítimas. Nós temos uma vítima que é a criança e temos uma segunda vítima que é a mãe. Porque a mãe também é vítima de uma sociedade hipócrita. Porque nós fazemos isso. Dizemos, minha filha é um espetáculo. Minha filha aí, não engravidou. Maravilhosa. Agora a filha do vizinho, ó, 2 anos está grávida. Mas você não sabe quantos abortos a filha fez para chegar até aquela idade sem ter nenhuma criança. E você diz que minha filha é maravilhosa. E é uma hipocrisia que a gente cria, não é? A gente cria todo esse ambiente em que a pessoa, porque engravidou, aí tem aquele olhar recriminador. Enquanto que a outra que está abortando, não está linda. Então ela é vítima de um processo hipócrita, de uma sociedade que vira as costas, de toda uma multidão de fenômenos que acabam propiciando com que essas coisas aconteçam. Então a mãe é vítima também. Ela é vítima dos pais dela que oprimem, às vezes obrigam a fazer o aborto, do companheiro que chantageia assim, ou você fica comigo ou você tira a criança. Então, ela no fundo, ela acaba ficando muitas vezes numa situação acuada em que a opção que ela acaba realizando nem é necessariamente a opção que ela tomaria sozinha, mas a pressão social, familiar, do companheiro e de todas as circunstâncias que cercam, acaba empurrando ela nessa direção. E ela tem que tomar essa decisão muitas vezes, adolescente, sem uma informação espiritual, sem um conhecimento da vida maior, sem nada. E depois a gente quer colocar nos ombros dessas pessoas a culpa de todo mundo, como se todos os que não fizeram o aborto fossem santos. Ou como se não fizessem, se passassem pela experiência. Porque muitos dos que não fizeram é porque não viveram a circunstância. Porque se vivessem, talvez fizessem. E depois diz, ela fez. Então é um mar de hipocrisia. Então, no fundo, a mãe também é vítima. Agora vamos ver o caso que você perguntou da criança. A criança desencarnada, ela pode partir para duas situações. Ela é abortada e, sendo um espírito afim, ela retira da afinidade que ela tem com a mãe recursos para dizer, você não me teve porque eu entendo você. Então ela procura estar próximo apesar do ocorrido. Não, mas eu estou perto. E pode acontecer que a criança seja fruto de uma relação de desafeto, que gera a rejeição da mãe, o não desejo de que ela nasça. E aí a criança já vem de um processo de rejeição, já vem de uma história complicada. Quando você realiza esse ato, você reforça o desafeto. Aí, o que pode acontecer? Ele, desafeto, aumenta a carga de desamor, e aí ele pode ou voltar a ser filho novamente, e aí renasce muito mais desconfiado do amor da mãe, e acaba sendo algumas crianças mais difíceis que a gente tem que dar um amor redobrado para ganhar de volta, ou ele pode ter aquele espírito que nem reencarna mais, e aí pode até decidir de perturbar por um tempo que ele achar conveniente e que a lei determine que possa ser feito a mãe. São as possibilidades que a gente tem. Né?
A mulher casada que é obrigada pelo marido a abortar. No futuro, o marido perde o seu filho, que mais ama, que é o caçula. Isso pode ser uma provação para ele, até mesmo para ele, dia mesmo mais ou não? Uma provação para ele? Esta é uma possibilidade, mas a lei não trabalha assim tão matematicamente. Porque a lei de Deus é uma lei que educa. O objetivo é a educação, né? Então, qual é o problema dele? O problema dele é a dificuldade com a paternidade. Algo vai ter que ser trabalhado para desenvolver o sentimento de paternidade dele. O que pode ser feito? Ele pode ter dificuldade para engravidar. Ele vai querer ser pai, não vai conseguir. Ou ele pode, de repente, ser também uma pessoa que tem uma natureza normal de reprodução, e os filhos que ele vai ter serão os instrumentos para ele provar que ele é capaz de ser um bom pai. Aí ele vai superar isso através da vivência dele. Cada caso será um caso diferente. Não podemos generalizar tudo do mesmo jeito, né? Mas nem também considerar que se alguém induziu alguém ao aborto, essa pessoa vai perder um filho que é para poder sentir na pele o que é perder uma criança que se ama. As coisas não funcionam assim, dessa maneira matemática. Funcionam no processo educativo. Quando eu realizo um ato reprovável, um ato indesejável, na questão da lei de Deus, há uma lacuna na minha alma, eu preciso resolver isso. Como vai resolver? Isso é com Deus. Que provas eu vou ter para resolver isso? Isso é com Deus. Não compete a nós dizermos assim, não, mas olha, se ele matou a mãe dele, então ele vai nascer sem mãe. Não, ele pode nascer com mãe. Ninguém consegue dizer nada. Nem eu consigo arbitrar diante de um fenômeno qual é a consequência, como eu não consigo, vendo a consequência, dizer, então isso foi por causa daquilo. Não há essa tabela. O marido que obriga a fazer o aborto. Qual é o peso da culpa? Respondo essa questão trazendo aqui o livro As Leis Morais de Rodolfo Caligares, que, discutindo a questão da guerra, ele diz que muitas vezes os generais do gabinete são mais culpados do que o soldado que atira no fronte. Porque o que move a culpa do soldado no fronte é o sentimento de ódio que ele sente quando ele atira. E às vezes quem está mais contaminado de ódio não é o soldado, é o general. Aí a culpa vai ser proporcional ao ódio que se carrega. A mesma coisa acontece em todas as outras circunstâncias, em que as pessoas vão partilhar, de acordo com as características de cada um, o que tem que ser feito, não é? Agora, existem situações em que, de repente, fechando o parênteses que o nosso assunto não é aborto, às vezes você tem uma mulher que ela engravida e ela, oh meu Deus, eu não podia, agora não, puxa vida, oh meu Deus, me ajude, essa criança não pode nascer, mas eu não posso abortar, mas oh meu Deus, se pudesse me dar um jeitinho, oh meu Deus, aí lá, perde a criança. Comeu um iogurte estragado, perdeu. Eu conheço esse caso. A moça tomou um iogurte e perdeu a criança. Foi. Nada contra o iogurte, tá? Mas ela tomou um iogurte e abortou. Ela diz que foi isso, não sei, mas tudo bem. Aí perdeu a criança. Aí abortou. Aí você vai no hospital, ela está numa tristeza. Queria tanto ter essa criança. Mas aí Deus não quis, não é? Eu pedi tanto a Deus. Quanto tem dela nessa história? Só Deus para saber. E ela sabe, e a lei vai se encarregar de ver o grau de responsabilidade que ela tem, e isso ela vai resolver lá, ela com ele lá. E nós não conseguimos saber nada, porque nós não temos condição de investigar o que se passa. Às vezes você vê uma mãe assim, nossa, essa mãe é zelosa. Não é não. Porque ela faz aquilo tudo por obrigação. Tem que fazer porque senão vão olhar, tem que fazer porque senão vão ver, tem que fazer porque senão vão dizer. Aí vai e faz. Mas a vontade dela, deixar o menino com fome, era uma beleza. Se ela pudesse deixar ele sem comer, se ela pudesse ir para a festa, largar ele sozinho, ela deixava. Mas como vão falar, aí ela tem que tomar conta dele. Né? Obrigado a fazer. Estou falando de mãe, mas podemos colocar pai também aí, né?
Se o pai pudesse jogar bola naquele dia, mas aí como ele não pode ir, tá bom, tem que ficar aqui, vamos lá, tomando conta de menino, né? Porque eu sou pai, tem que estar aqui. Mas ele está aqui, mas ele está lá. Então, no fundo, a lei se encarrega disso, porque nós, como diz o Evangelho, o reino dos céus não vem com sinais de aparência. Não é exterior, é interior. O reino dos céus não é externo, é interno. A transformação moral, o processo interior, ele é interno. Muito bem. E aí, o que é que a gente precisa realizar dentro disso? Quando nós estamos diante desse cenário? Bom, o que é que nós podemos fazer? Quando a gente comenta sobre essa questão dos laços de família e daqueles que são afins, dos que estão pela natureza das provas e tal, tem algumas pessoas que são um pouquinho mais curiosas do que as outras e que já começam a fazer as contas em casa. Esse é do meu laço de afeto. Aquele é do meu laço de desafeto. Aquele deve ser pela natureza das provas, que eu não sinto nada. Agora aquele ali e tal. Aí começa a fazer as suas continhas. E aí vem um segundo desejo. Eu queria tanto fazer uma regressão para poder perguntar quem é. A vontade de saber, mas vem cá, esse meu filho, que eu já tenho assim essa relação com ele assim complicada. Por que é que eu tenho isso? E a gente é doido para saber o que aconteceu no passado. E aqui vai um comentário. Eu nem ia falar isso hoje. Mas agora que eu já entrego, eu vou falar. Eu ia guardar isso para outro dia, mas agora eu vou falar. Os espíritos dizem para a gente tomar muito cuidado quando vai bater nos filhos. Porque às vezes você bate não no filho por conta do que ele fez, mas por aquilo que representa para você ele na sua vida espiritual. E quando você se aborrece, você sai do seu equilíbrio e a relação com ele acaba sendo uma relação mais voltada para o aspecto anterior do passado. Aí você assim, vai já apanhar. Aí quando você vai bater nele, você bate com mais gosto no menino, pelo que ele fez, mas em função do quê? Porque eu não sei. Mas esse menino, vontade que eu tenho de tirar o couro dele fora. Enquanto que do outro não. Por quê? Por essas relações espirituais que existem entre nós. Então tome muito cuidado para não fazer as coisas desse jeito. Eu vou dar um exemplo meu. Quando o meu filho mais velho tinha uns 6 anos de idade, eu cheguei em casa no trabalho, umas 6 horas da tarde. Quando eu cheguei, a área de serviço estava cheia de sabão em pó. Ele pegou a caixa de sabão em pó, aí derramou dentro do balde, aí ele veio derramando pela cozinha, derramou, entrou na casa derramando, subiu na minha cama e derramou o resto da caixa de sabão em pó todo na minha cama. Quando eu cheguei aqui, eu olhei aquilo, não é possível. Não é possível. Aí vem logo aquele sentimento, né? Que é o dinheiro, o sabão em pó, o dinheiro que você perdeu. O trabalho que vai dar para lavar aquela casa cheia de sabão. Quantos dias eu vou ficar pisando naquele chão escorregadio? A minha cama, que eu vou dormir cheia de sabão em pó. Aí eu entrei e fui seguindo, eu disse, meu Deus, minha cama. Aí ele estava quieto, assim, televisão, eu disse, olha, eu não vou poder te bater agora, porque eu tenho uma palestra para fazer, estou atrasado. Mas quando eu voltar, a gente vai resolver esse negócio desse sabão. Aí fui embora da palestra. Aí fui, fiz a palestra e tal. Quando eu voltei, estava dormindo. Digo, agora não vai dar, que já dormiu. Aí de manhã eu me acordei cedo demais, fui trabalhar e ele ficou dormindo. Quando eu cheguei 6 da tarde de novo, disse, agora a gente vai conversar. Minha casa. Aí eu fiquei olhando, já não tinha mais o sabão, já tinham lavado tudo, nada. O chão estava babelo, ficou até ótimo, que aproveitaram para lavar. Aí eu fiquei assim, não, eu não vou, não bati no menino. Eu ia bater, não bati. Aí fiquei pensando, essa experiência. Então a gente não bate pelo que fez, a gente bate porque está com raiva. Porque se fosse pelo que ele tinha feito, você vai apanhar agora por causa do sabão que você fez, agora você vai levar uma peia bem sarada. Aí eu digo, não. Aí eu, desse dia em diante, eu tomei uma decisão. Gente, a gente não bate porque o cara faz as coisas, é porque realmente é aquele
aquele calor que dá, você vai apanhar agora. Aí você vai e bate. Aí descarrega no menino. Aí pronto, fica bem, fica tranquilo. E aí, é um repensar dessas coisas todas, né? É um repensar de tudo isso. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva... Como é que eu posso? De vez em quando é bom. Você sabe que uma vez eu ouvi uma palestra, é até espírita essa palestra que eu ouvi. O orador espírita disse, eu ouvi isso, gente, é verdade que eu vou dizer. Ele disse, gente, educar o filho, às vezes você precisa bater. Deus fez a criança com duas bundinhas que é para você errar uma, acertar na outra. São duas que é para você acertar, que é para acertar o menino. Mas realmente a gente, em certas horas, precisa dar uma chamada legal, mas tomar cuidado com isso, para que isso não seja instrumento de questões do passado, que acabam evocando quando você se aborrece, você sai do seu normal e aí acessa arquivos que não são do hoje. Aí você bate com mais gosto no sujeito, você bate com vontade em função daquilo que ele representa. E ele pode estar categorizado na condição de algoz ou de vítima, ou seja, na condição dos laços de desafeto, e aí você vai ter problema na relação com essa pessoa. Muito bem, e aí, que as pessoas são loucas para saber qual é o laço que une, né? E tem um pessoal que vai, estou fazendo uma regressão, mas eu sabia. Por isso que eu não gostava desse menino. Eu cheguei em casa, sabe por que eu não gosto de ti? Porque você me jogou no asilo. Você! Agora tá aí, boazinha, mas me jogou no asilo. Por isso eu tenho ódio de você. Eu já sabia que eu tinha. E aí, acaba servindo o conhecimento espiritual para desmontar aquilo que Deus fez. Porque se Deus reuniu todos nós numa família, não foi para que a gente ficasse escavucando o passado para tentar resolver o problema. Não foi para isso. Foi para que a gente utilizasse esse conhecimento a benefício do nosso progresso e não do nosso passado. Não é para que a gente diga, bem, esse é o meu grupo familiar, né? Então esse pessoal quer ser tudo enrolado comigo. Eu vou descobrir o que é. Então, em vez de eu andar para frente, eu ando para trás. Não é objetivo escarafunchar o ontem, porque se fosse para saber, a gente sabia. Os budistas é que dizem, se fosse para saber o passado, nós nascíamos sabendo. Se a gente nasce com o passado obscuro, é porque não é para mexer. Porque se mexer, piora. Porque você vai escavucar coisa que não é coisa lá muito boa, quando você mexe nesse passado, você vai... É igual você exumar um cadáver. O que você vai tirar de dentro é seu podridão. Bom, a esses espíritos que vêm para a nossa família na condição de afinidade, a receita de comportamento que a doutrina espírita nos dá para eles é amar. Nós já gostamos deles, então é amar essas pessoas. Para esses é amar. E qual é a condição de sentimento que nós devemos ter com esses que são dos nossos laços de desafeto? Amar. Porque só o amor vai ser capaz de resolver a questão das diferenças, das mágoas. Então esse aqui tem que amar. E a esse que chega na condição de natureza das provas? Amar. Ora, se eu tenho que desenvolver amor para os três lados, não interessa saber o passado, porque a receita é a mesma. De que adianta eu saber? Porque se você for do meu laço de afeto, o que determinam as obras é que eu lhe dê amor. Se você é do meu laço de desafeto, o que determina é dar amor. Então é amor. Para que eu vou ter que estar escarafunchando para saber? É só simplesmente a gente oferecer isso. Amar, que é o desejável dentro disso, é uma coisa extremamente simples. Mas o fato de ser simples quer dizer que seja fácil. É o que dizem os espíritos. É simples, mas é difícil. Porque é simples. Não é simples? É simples, gente. É só você. É só você amar o outro. É você entender a pessoa. Mas é difícil. Porque na hora que você vai implementar isso na prática, nós temos dificuldade para viver isso. E isso é natural que a gente tenha pela nossa dificuldade. Qual é o problema que a gente tem?
O nosso amor ainda é um amor pequeno. Nós não temos um amor grandioso das almas sublimadas. Nós temos ainda muitas fragilidades emocionais. Como eu tenho muitas fragilidades, eu tenho dificuldade de mobilizar o pouquinho de amor que eu tenho para ir ao encontro do outro. Por quê? Porque o meu tantinho de amor, a minha alma, ela tem um tantinho de amor. Então, se ela tem só um tantinho de amor, é porque ela tem um tantão de outras coisas. Por isso que o amor está um tantinho. Então, o que tem lá que não é amor, é o tal do desamor. É o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, é o melindre. É uma série de coisas. E o outro, coitadinho, que também está vivendo comigo, também não é uma alma sublimada. Ele também tem um tantinho de amor e também tem orgulho, tem vaidade, tem prepotência, tem melindres. Quando a pessoa exige de mim algo que passa da minha cota, eu não tenho amor para dar, eu ofereço o que eu tenho. E o que eu tenho para dar é patada. Aí eu vou e dou. Porque é o recurso que eu conheço. Eu não consigo dar algo melhor do que isso, porque a minha capacidade de amor sendo limitada, eu não consigo oferecer tudo que eu poderia dar. E ele também tem recursos limitados, encontra duas pessoas que têm limitações, aí gera o atrito. Ter, portanto, dificuldades na área do comportamento não é uma questão incomum, principalmente quando se trata de ambiente doméstico. Porque dentro de casa, Papai do Céu se encarregou de colocar as pessoas que mais poderiam nos ajudar no nosso processo de crescimento. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mulher, meus filhos, são exatamente os personagens que trazem determinadas características de comportamento, que são as peças que eu preciso para que eu me resolva intimamente. É aí que está, quer dizer, na medida em que eu convivo com eles, eu vou descobrir determinadas lacunas que eu tenho na minha alma, e a convivência com eles é que vai me ajudar a resolver. Eu não sou perfeito ainda, eles também não são, mas é exatamente o convívio com essas pessoas que são diferentes de nós que vão produzir o processo de crescimento que a gente precisa atravessar. É como, por exemplo, aquelas pedras que tem no leito dos rios, os seixos. Aquela pedrinha redonda, já viram? Linda, polidinha, que o pessoal usa para colocar no jardim. Lindas aquelas pedras. Aquelas pedras, elas existem na foz dos rios. A foz é o final, onde o rio já vai desembocar no mar. Por quê? Porque elas são tiradas na nascente e o rio vai empurrando essas pedras. Elas vão empurrando pelo rio inteiro até a foz. Durante essa caminhada, essas pedras elas vão se batendo e elas são todas pontiagudas. Todas. E aí quando elas vão batendo umas nas outras, aí uma vai ralando a outra, vai afiando e vai afinando e tal. Quando chega no final, está uma beleza de redondinho. Mas o redondinho foi conseguido na medida em que ela teve contato com o outro, que também era pontiagudo, e aí um ajudou a lapidar o outro. Um lapida o outro. O nosso processo dentro da família é exatamente esse. É um processo de lapidação recíproco. Eu ajudo a lapidação do outro, e o outro tem que ajudar a minha própria lapidação. E nós ajudamos a de um terceiro. E assim, numa malha, nós estamos todos num processo de aprendizado. Quem se colocar na condição de dizer, eu sou o lapidador dos outros, vai se ferrar. Vai. Porque ele acha que ele não tem mais o que aprender, e ele não está se sujeitando ao processo de crescimento que a gente obtém na medida que convive com as pessoas. O Paulo Freire, que não era espírita, Giovana? Não, né? Tem uma frase bonita que diz assim: todo aquele que aprende, ensina enquanto aprende. E todo aquele que ensina, aprende enquanto ensina. E é mais ou menos isso. Na minha relação com meus filhos, eu sou pai, então eu vou dizer para vocês o que é. E eu não tenho nada para aprender. Eu não tenho nada para desenvolver. Eu tenho que entender que o grupo familiar, ele é, na verdade, um conjunto de pessoas que se necessitam mutuamente e que as carências nossas, elas são compartilhadas.
E o outro tem a peça que eu preciso para que eu me melhore. E eu tenho a peça que você precisa para se melhorar. E juntos nós iremos conseguir caminhar. Há um livro chamado Na Sombra e na Luz, que conta a história de uma família em que o pai perdeu o braço no trabalho, na indústria, ficou só com o braço. E tinha uma filha que era sadia e um filho que era cego. Lá pelas tantas a filha desencarna e fica o pai sem braço e o filho cego. Aí o pai, sem braço, vira para o filho cego e diz: está vendo como Deus é perverso? Nos condenou a isso. Você cego e eu sem braço, como é que a gente vai viver agora? Agora é o nosso fim. E o pai odiava o filho, e o filho também não estava bem com o pai, que eles tinham um rolo lá para trás mal resolvido. E o filho responde ao pai o seguinte: não, pai, aí está a sabedoria de Deus. Eu sozinho morrerei, o Senhor sozinho morrerá. Nós só iremos sobreviver se nos juntarmos. O Senhor será os meus olhos e eu serei os seus braços. E se nós nos juntarmos, nós vamos conseguir sobreviver. Se nós nos desunirmos, vamos morrer de fome. Aí eles são obrigados a conviver juntos, a se tolerarem e a se gostarem, para que eles consigam então sobreviver. Pode ser um exemplo meio forte que eu estou colocando, mas é só para a gente ter uma ideia de como é que no ambiente familiar as coisas se colocam para que a gente consiga alcançar os resultados que se quer. No fundo, portanto, a grande tarefa nossa há de ser a tarefa de desenvolver a capacidade de amar para resolver esses laços mal trabalhados. E isso vai exigir de nós a busca de uma coisa chamada perdão. Agora, se eu disser que é fácil perdoar, eu estou mentindo, porque é difícil você superar quando alguém fere você. Só que o ingrediente novo que a gente coloca para facilitar o processo de perdão vem do fato de que a gente diz assim: não, eu não vou perdoar porque eu não sou besta. Perdoar o cara e ele vai ficar no bem bom, o cara faz, apronta, está perdoado. Não, eu não sou barata, o meu sangue não é de barata. Então ele fez, eu guardo porque ele fez. Só que o ingrediente novo que a gente colhe na doutrina espírita é que esse raciocínio não nos serve mais. Por quê? Porque agora eu sei que eu preciso perdoar para ser feliz. Eu sei que para que eu consiga caminhar, eu não posso levar mágoa. A meu benefício, não é porque eu vou fazer bem ao outro, mas é porque eu preciso. Senão eu não vou ter paz, senão eu não vou ter sossego, senão eu vou me incomodar. Além dos aspectos físicos, orgânicos, que a mágoa destrói a gente por dentro, além dos processos de envelhecimento que a gente sente quando se magoa. Quem guarda mágoa, o cabelo embranquece rapidamente, envelhece, o semblante da pessoa. Alguns. A pessoa se depaupera. Quando a gente guarda mágoa, qual é a consequência da mágoa? A pessoa vive aquele estado de sofrimento, de dor. Eu sou uma vítima, eu sou um desgraçado, eu sou um injustiçado, a vida esqueceu de mim, eu sou um miserável, eu sou um esquecido. Aí eu caí numa depressão. Caiu na depressão, qual é o resultado disso? Cai na depressão, você tem dificuldade de sair do processo depressivo, porque não é fácil sair sozinho. Você entra num círculo vicioso de ficar só lembrando da sua dor, da sua dor, da sua dor, e isso não deixa você caminhar, você fica preso nela. Quem já passou por depressão sabe o que eu estou dizendo. A pessoa é capaz de ficar o dia inteiro deitada na cama. Aí você pergunta: você pensou no que o dia inteiro? Não sei nada. E realmente o depressivo, ele quer ficar deitado na cama fazendo o quê? Não quer fazer nada, não tem vontade nem de sair, nem de ir para lugar nenhum. E pensou no que o dia inteiro? Ele não consegue dizer o que ele pensou o dia inteiro. Mas será que o depressivo parou de pensar? Não, é porque o depressivo, ele fica pensando só no mesmo problema o tempo todo. Então quando ele soma o que ele pensou dá 5 minutos. Porque ele ficou pensando e repensando a mesma coisa.
e ficou ali lambendo a ferida, lambendo o dia inteiro, só pensando aquela mesma coisa, aí ele não, na síntese, ele não caminhou. Aí o que acontece? O organismo se ressente, o nosso sistema imunológico começa a entrar em declínio, você não reage mais a processos inflamatórios. Todo tipo de coisa que inflama, pega. A unha encravada inflama, vai na manicure e ela tira um filé, aí o dedo fica desse tamanho. Garganta inflama, a gripe pega, aí dá uma infecção urinária, quando salva da urinária, aí dá uma febre reumática, aí os ossos, um pus nos ossos, é o tempo todo. A inflamação fica só mudando de lugar. Não é que a pessoa fique doente espiritualmente, que tenha um vírus espiritual. Não, é físico o vírus. Não há reação do sistema imunológico, porque aqui, nesse ambiente, que a gente está todo mundo respirando junto, nós estamos trocando nossas bactérias o tempo todo aqui, uma beleza, né? Tal, a gente respira, aí compartilha, pega as minhas, leva as suas e tal, e aí, só que o nosso sistema imunológico vai cuidar disso, e nós certamente não iremos sair daqui doentes. Não vamos sair daqui doentes. E a pessoa que magoa o outro, o que acontece? O que magoa o outro, o que magoa o outro, se ele está endurecido, ele não percebe o que ele faz. Ele pode desencarnar, continuando a achar que está certo, e continua ainda o processo de vingança mesmo do lado de lá. Agora tem que é o que dá origem à obsessão. Agora pode acontecer que a pessoa que faz o mal, ele muda de opinião ainda do lado daqui, aí detona todo um processo de crise, mas ele um dia irá entrar em crise. Todos nós que fazemos alguma coisa errada, dizem, eu estou certo, estou errado, mas estou certo. Um dia vai entrar em crise, e isso que eu hoje acho que está certo, amanhã vai ser um incômodo. Hoje, por exemplo, a gente vai desencarnar, e muito daquilo que a gente faz, nós vamos nos questionar, vamos nos penitenciar, nós vamos nos sentir errados. Mas tem coisas que nós fazemos que a gente não vai se sentir ainda culpado. Vai continuar conosco, por exemplo, comer carne. A gente tem tanta coisa enrolada para resolver que a questão de comer carne não vai nos incomodar. A gente não vai chegar lá no mundo, meu Deus, eu comi um frango. Não vai nos incomodar. A gente tem muito mais preocupação para se testar, para se ver na relação com o outro que a gente fez. Tem muito mais coisa. À medida que a gente vai resolvendo, aí os outros problemas começam a aparecer. Em síntese, até aquilo que a gente faz com a sogra, um dia vai ser incômodo. Vai desencarnar, vai achar que está certíssimo. Depois de alguns anos, alguns séculos, né? Nossa, mas a minha sogra, coitadinha, né? Você vai mudar. Não, estava até falando outro dia que o pessoal fala muito que eu reclamo de sogra, mas não é verdade. Tem outras sogras, tem algumas sogras que eu acho legal. A sogra da minha mulher, eu acho uma mulher extraordinária. A sogra dela, acho gente boa. Mas não são todas que são ruins. Então, essa questão de nós acumularmos a mágoa, ela nos faz mal até fisicamente, porque você que está depressivo está com maior chance de adoecer fisicamente. Aí quando diz assim, a gente tem que perdoar, não é por uma questão religiosa, um tem que perdoar porque não, é porque é preciso perdoar. Eu preciso tirar isso para que eu não guarde mágoa. Quem tem mágoa, a oração é mais pesada. Quando a gente ora, vai com um peso, parece um balão com um negócio agarrado. Você ora mais o coração pesado, parece que não solta a prece. Quando estamos sem mágoa, a prece, ela vai com muito mais nitidez. Você se sente mais filho de Deus. Mas quando eu guardo mágoa, eu me circundo de uma atmosfera negativa, que além de me adoecer fisicamente, embota a minha capacidade de sentir o espiritual. Eu fico meio que como se tivesse um capacete espiritual que não deixasse com que eu sentisse as questões da vida no sentido espiritual. Quer dizer, o perdão, ele não é, na verdade, uma coisa poética e bonita. Ele é uma necessidade da lei. Necessidade orgânica, para que eu não adoeça.
é uma necessidade espiritual para que eu consiga ter contato com o espiritual, e é uma necessidade psicológica para que eu esteja bem e não deprima. Porque se eu guardar mágoa, há a tendência de eu entrar num processo de depressão pela repetição do sentimento de coitadinho que eu acabo absorvendo, e isso me joga no processo depressivo que vai arrastar junto com isso uma série de sonhos da minha vida. E aí que, além de todas essas coisas, no futuro eu ainda tenho um outro fator, que é a questão dos vínculos que eu vou fazer. A mágoa vai chamar as pessoas para estar comigo. Você quer ter ao seu lado as pessoas que lhe fizeram mal? Ah, eu quero. Então, odeie. Vá odiando que elas vão ficar juntos. Mas você quer, na verdade, se desembaraçar disso? Perdoe. Perdoe. Eu até trouxe hoje o livro que eu comentei semana passada para ler para vocês, para não dizer assim, ele inventou. Está aqui, ó. Momento de Decisão, capítulo 18. Diz assim, ó. Enquanto você jornadeia pelo mundo, libere-se de qualquer resquício de culpa. Acerte-se da pessoa a quem você prejudicou e desculpe-se, demonstrando sincero arrependimento e buscando reabilitar-se mediante salutar atuação em favor daquele a quem você ofendeu. Se você assim proceder e ele perdoar você, prossiga em paz. Se ele não lhe der o perdão, o problema é dele. Porém, se você não se reconciliar com ele, o problema é seu. Está aqui. O problema é seu. Não constranja pessoa alguma a viver com você. Aí segue, vai embora. O resto é outra história. Fica para outro dia. Então, essa dinâmica do chamado processo de perdão, ele não é uma coisa nova, não é? Se a gente for evocar os evangelhos, nós vamos encontrar na figura do Cristo a excelência da discussão sobre o perdão. O eixo central da doutrina do Cristo é o perdão. Então isso não é novo, isso é muito antigo. E é interessante como Jesus propõe isso dentro do Sermão da Montanha. Se nós formos lembrar, dentro do Sermão da Montanha, há um momento do Evangelho no qual Lucas faz um destaque, onde Jesus propõe um mandamento completamente revolucionário. Jesus traz um mandamento em Lucas que hoje já perdeu até um pouco a força, porque a gente já ouviu tanto que já não sente mais o impacto dessas palavras. Mas quando isso foi dito pela primeira vez, isso gerou uma convulsão entre os judeus. Por quê? Porque quando Jesus esteve entre nós, ele deixou uma mensagem para nós que era a questão do amor aos inimigos. Lembra do que ele dizia? Dizia Jesus assim: amai os vossos inimigos. Isso é um escândalo. Para judeu, então, é o cúmulo do absurdo. Amai os vossos inimigos. E aí, quando você ouve isso, que é na verdade a questão do perdão, a pessoa te faz mal, procure amar a pessoa que faz mal. Mas isso é tão difícil, é tão complicado fazer isso, que Jesus distribui essa discussão em 3 etapas. Então ele diz assim: como é que você vai operacionalizar o amor aos inimigos? Diz ele: amai aos vossos inimigos. Primeira forma: fazei bem aos que vos aborrecem. Fazei bem aos que vos aborrecem. Então a pessoa é seu inimigo e você vai mostrar que você é amigo dela. Fazendo o quê? Você vai fazer bem a quem faz mal a você. Você vai estar louco. O cara faz mal a mim, eu vou fazer bem a ele. Para o seu bem. Para o seu bem. Para que você seja feliz. Para que as pessoas podem fazer o que fizerem conosco, mas é a gente que coloca para dentro o sentimento. A pessoa vem e me agride, sou eu que coloco para dentro o sentimento. Sou eu que me permito me ofender. Ele me agride, mas eu me ofendo se eu quiser. Então a pessoa me ofendeu,
a pessoa fez um mal e você devolve em bem para ela. Então essa é a primeira forma que Jesus propõe. A pessoa faz o mal, faz o bem. Ela agride você, faz coisas erradas a você, faça o bem a ela. Pode ser difícil. Tem vezes que não dá, porque a pessoa é tão complicada que nem isso você consegue fazer. Aí Jesus vai e propõe uma segunda forma. Diz ele assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Né? Fazei bem aos que vos aborrecem. Primeira forma. Segunda forma, bendizei os que vos maldizem. Então, se não dá para fazer o bem, dá para pelo menos falar bem de quem fala mal de nós. Já que eu não consigo fazer o bem a ele, eu vou tornar mais fácil. Fale bem de quem lhe fala mal. A pessoa fala mal e fala, mas fulano é maravilhoso, né? Fulano, olha só que bacana ele é. Ele é uma pessoa que tem, sei lá, que tem o pé bonito, né? Sei lá, alguma coisa. Você vai, a orelha linda. É, tão bacana ele, né? Então só de você não estender o mal de quem lhe fala mal, já é progresso. Porque a nossa tendência é falar mal de quem fala mal de nós. A pessoa fala mal da gente, a gente fala mal dela. Aí gera um círculo vicioso. E isso é que nos atrapalha. Aí diz ele: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldicem. Está difícil ainda? Vai para a terceira etapa. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se não dá nem para falar bem, pelo menos ora pelo sujeito. Quando a gente ouve isso, poxa, isso aí é fácil, porque orar por quem faz mal é tranquilo, porque você não precisa falar, né? Não precisa fazer o bem, porque se você fizer o bem, o cara vai agredir você. Se você for falar bem dele, as pessoas vão até dizer que você é doido. Mas orar ninguém vai saber, vai ser tranquilo. Experimente para você ver se é fácil. Gente, o coração não chega, se revolta você pedindo o bem para quem você quer o mal. Meu Deus, abençoe fulano. Meu Deus, eu estou pedindo isso, eu não acredito. É um conflito na alma, porque a gente não quer pedir, mas é o exercício que precisa ser feito. E os Espíritos dizem que isso faz sentido, por quê? Porque, na verdade, toda ação nasce num pensamento. Eu não vou conseguir fazer bem ao outro se eu não conseguir primeiro pensar bem sobre ele. Então, a primeira etapa é pensar bem sobre a pessoa. Aí a segunda etapa é falar bem. E a etapa mais avançada é conseguir fazer o bem a ela. Se eu não consigo ainda agir fazendo o bem, eu vou pelo menos falar bem dela. Se nem falar bem dá, eu vou pelo menos fazer uma prece por essa pessoa. Esse é o mecanismo que faz com que a gente exercite isso. Quando a gente começa a se aborrecer com uma pessoa, se vocês notarem, a gente segue esse caminho. A pessoa casa com o outro, aí depois que casa diz assim, ai, fulano é maravilhoso, nossa, ai, é o homem que eu pedi a Deus, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Aí a mãe chega, minha mamãe, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Aí quando passa um tempo, a pessoa começa a ver algumas coisas que ele faz, mas não tem coragem de falar. Aí só pensa. Aí quando pergunta, o que está falando? É ótimo, mamãe. Mas o pensamento já armazena coisas que não são exatamente o que se fala. Já é um descompasso entre o que pensa e o que fala. Segunda etapa da caminhada é quando você começa a conversar sozinho, dizendo assim, já pensou? Olha o que ele fez. Ele fez assim comigo. Aí eu peguei e falei isso, ele pegou e falou aquilo, mas é sozinho. Por que você fala sozinho como se estivesse contando para outra pessoa? É porque você está se ensaiando para ter coragem de começar a comentar com outras pessoas. Você está saindo da fase do pensamento e entrando na fase da fala. Está saindo daqui, do pensamento em si, e entrando na segunda etapa, que é falar. Aí você começa a falar, fulano, ele é horrível e tal. Quando você tem alguém que fala mal de alguém, é porque ele há muito tempo atrás já vem pensando que fulano não é legal. Até que ele chega na ação dos atos. Quando ele chega nos atos é porque ele já passou pela fala e pelo pensamento. A gente tem a tendência de dizer que a gente enche das pessoas de baixo para cima. Você fala, eu estou por aqui com fulano. Na verdade, a gente enche de cima para baixo. Primeiro a gente enche o pensamento. Depois a gente enche até a boca, que é quando começa a falar. E aí vai enchendo. Quando enche até lá no pé, vai embora. Né? Que eu estou por aqui com você. Estou quase para ir embora já. E a gente vai, na verdade, exercitando isso.
E o nosso grande problema é que a gente quer coibir os nossos atos e não quer tratar os nossos pensamentos. E a proposta de Jesus é tratar os pensamentos. É por isso que a gente não consegue perdoar, porque a gente não quer trabalhar o pensar bem de quem pensa mal de nós. Aí que a mágoa fica. Para tratar a mágoa, eu tenho que ir nessa instância mais profunda, que é começar a orar por aquele que me faz mal. Fácil, difícil, mas necessário para a nossa felicidade. Tem inclusive alguns CDs de mentalização, se vocês pegarem, você vê que eles são todos parecidos. Levam a pessoa para uma espécie de um lago sereno, tranquilo, e a pessoa mentaliza na beira do lago. Aí de repente aparece para ela de longe a pessoa que ela odeia. Aí a pessoa se aproxima até onde você deixa ela se aproximar. Aí daí quando ela chega no ponto ela para e você diz para ela tudo que você tem para dizer. Aí ouve tudo que ela tem para dizer. Aí ela vai embora. Aí depois que ela vai embora vem a pessoa que você ama. Essa pessoa abraça você. E aí recompõe você emocionalmente. Depois você volta do lago. Aí faz o seu exercício de mentalização. Com o tempo, aquela pessoa que você não ama, você vai exercitando para ela chegar mais perto de você. Até que você consiga chegar perto. E esse exercício é para criar a ambiência psicológica para aceitar o outro. Para aceitar o outro. Que é o nosso grave problema. Nossa grande questão de não aceitar o outro é porque a gente não quer aceitar o outro do jeito que o outro é. O nosso processo de crescimento vai acontecer quando eu conseguir dizer, fulano não é exatamente aquilo que eu sonhei, mas ele é o que ele é. E eu aceito você do jeito que você é. Aceitar as pessoas como elas são, com a parte da banda podre e a banda boa, é o grande segredo para que você seja feliz. É não querer a perfeição no outro. Eu quero amar o outro sendo que o outro tem que ser tudo aquilo que eu sonho. Não. Eu vou aceitar você na realidade que você é. Aí fica mais fácil de perdoar. Porque você tem uma parte que eu gosto, mas tem uma parte que eu não gosto ainda. E é esse exercício de aceitar a banda que o outro tem e que não me agrada, que faz parte do processo de aceitação, que nos leva a uma convivência mais tranquila. Em que eu não vou querer que meus filhos sejam exatamente aquilo que eu quero que eles sejam, que meu marido seja exatamente aquilo que eu quero que ele seja, mas aceitar o outro do jeito que o outro é. É aprender que ninguém é perfeito, nem nós. E neste exercício mútuo de aprendizado, nós iremos descobrir que, na verdade, quando a gente se encontrou para fazer a família, o único objetivo era que a gente se entendesse e se amasse. Essa é a maior vitória que nós podemos tirar da existência. Nenhum título acadêmico, nenhum dinheiro do mundo, nenhum valor extraordinário pode ser mais grandioso do que a capacidade de eu conseguir recuperar uma relação perdida, reatar um compromisso rompido, perdoar alguém de quem eu tenho mágoa, dar um passo na direção do meu progresso e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Porque esse é o verdadeiro objetivo pelo qual nós encarnamos. E nós nos perdemos em inúmeras coisas. Nos preocupamos com inúmeras coisas do caminho e esquecemos do essencial, que é tratar do nosso coração. Investimos horas e mais horas na nossa educação formal, horas e mais horas para arrumar cabelo, unha e tal. Investimos hora para tudo, mas a hora que a gente investe para o nosso crescimento espiritual é muito pequeno. 1h30 por semana no centro espírita, quando né? E fora da casa espírita, o quanto eu invisto na solução do meu problema, do meu conflito, no reatar, em aceitar que a minha família tem problema, porque às vezes a gente não resolve porque não quer saber que tem problema. A família tem problema e nós precisamos primeiro descobrir, tenho problema sim, agora vou começar a caminhar para resolver. E não ficar mascarando, dourando a pílula, querendo dizer que não, é tudo perfeito. Não, tem problema sim, tem dificuldade. E preciso caminhar para que eu seja feliz. A proposta de Deus, portanto, é uma proposta toda de amor. E só depende de nós realizar essa tarefa de crescimento espiritual e de libertação definitiva através da busca do perdão verdadeiro que liberta as nossas almas e nos permite o acesso à felicidade.